E aí galera, bom dia. Aqui é o professor Adriel Aranha. Galera, eu gostaria de falar com vocês uma coisa muito importante que é a gente falar de célula, certo? E o que tem a ver a célula em relação ao Enem? O Enem ele cobra a célula na competência de área 1, competência de área 4, competência de área 5, na habilidade 2, habilidade 14, 15 e 17. E falando de célula, eu gostaria de destacar principalmente o que nós temos dentro do citoplasma, dentro da célula. Dentro da célula, nós vamos ter o que nós chamamos de organelas. Organelas essas que vão desempenhar alguma função. De uma maneira bem rápida e bem breve, eu quero destacar aqui 8 para que nós consigamos entender o que está presente dentro de uma célula animal, dentro de uma célula vegetal e por que um vírus também envolvendo todo esse conjunto micro não é considerado uma célula e também não é considerado um ser vivo. A exemplo disso, eu gostaria de destacar principalmente o retículo endoplasmático rugoso, que ele vai ter ação de ribossomos e vai associar com a síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso vai produzir lipídios. E além disso, a gente vai ter algumas ações muito interessantes, que vai ser na neutralização de substâncias nocivas para o nosso organismo. Nas células musculares, o retículo endoplasmático ele vai receber um nome diferente, que é retículo sarcoplasmático, que ele vai relacionar-se na contração muscular, ou seja, quando a gente tem ações de retículo com fosfolipídios, nós vamos ter a contração muscular dentro do nosso corpo, isso puxando a organela já para outra área. Também temos o complexo de Golgi, que ele vai agir como, desculpa, como secreção de proteínas e na produção do retículo endoplasmático rugoso, ou seja, o que vai fazer? O complexo de Golgi ele vai agir com o retículo endoplasmático e ele vai fazer uma regeneração naquelas áreas que romperam pequenas fissuras, pequenos pontos que se romperam para que ocorra também o processo de síntese de proteína, tudo bem? Nós temos também as mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas muito importantes que elas vão agir no processo de respiração celular. A respiração celular é essa que vai agir de forma direta com a adenosina trifosfato, que é o ATP, e vai fazer o controle de metabolismo dentro da célula também. Lembrando que mitocôndria, gente, nós herdamos apenas de nossas mães. É uma herança apenas materna. Por quê? Porque a mitocôndria que está presente dentro do espermatozoide, ela é degradada no momento que ocorre a fecundação do óvulo. Então ela é perdida, fazendo assim com que não ocorra o processo de demanda de mitocôndria do pai para o filho, ou seja, a mitocôndria que está presente é exclusivamente na célula, exclusivamente materna, tudo bem? Temos também o processo de ribossomos. Os ribossomos são organelas, gente, que eles vão auxiliar no processo de síntese tanto de DNA como RNA. Eles vão reunir vários aminoácidos durante a síntese de proteína através de uma ligação chamada ligação peptídica. Essa ligação peptídica é uma ligação que ela ocorre que nós vamos chamar de processo de desidratação, ou seja, dentro da química nós vamos ter esse processo de desidratação que vai fazer com que ocorra esse rompimento, certo? E esses encaixes de uma maneira perfeita na síntese de proteínas para as moléculas DNA e RNA. Além disso, nós temos também os lisossomos, que são formados no complexo de Golgi, e eles fazem a degradação e digestão de partículas, ou seja, eles vão fazer uma reciclagem daquelas células que estão mais envelhecidas dentro do nosso organismo. Então, aquelas células que estão ficando um pouco velhinhas, aquelas células que aquelas partículas que estão dentro da nossa célula que já estão um pouco velhinhas, um pouco mais envelhecidas, que já não tem mais aquele vigor de quando elas estavam inicialmente, elas acabam sendo degradadas pelos próprios lisossomos, fazendo assim com que isso ocorra num processo melhor de fagocitose dentro do nosso organismo, tudo bem? E além disso também temos os peroxissomos, que vão ser responsáveis por oxidar todos os substratos orgânicos. Os peroxissomos vão produzir hidrogênio e peróxido de hidrogênio e vão ser quebrados dentro do interior dessas organelas pela chamada catalase. Catalase é uma pequena enzimazinha que nós temos dentro dos peroxissomos que vai fazer a degradação perfeita
para que ocorra a desoxidação de qualquer problema que tivermos dentro da nossa célula, tudo bem? Temos também os plastos, que também são organelas vegetais, exclusivamente vegetais, que são aqueles que vão dar coloração, certo? Os plastos vão ser conhecidos pelo processo de coloração, e nós temos também cromoplastos e leucoplastos. Os cromoplastos são aqueles que vão dar coloração, a coloração mais esverdeada, a coloração mais avermelhada, a coloração mais amarelada, isso para dentro das células vegetais. Os leucoplastos, também chamados de amidoplastos, são aqueles que não têm coloração, são aqueles que vão estar auxiliando mais na produção de amido, beleza? E por fim, os vacúolos, que são estruturas como os plastídeos, que são exclusivamente das células vegetais, eles vão ser envoltos por uma membrana no seu interior, e passam por um processo de suco celular. Os vacúolos vão realizar diversas funções, como principalmente estocagem do metabolismo, ou seja, uma planta não vai gastar energia além do que ela pode, além do que ela precisa. Então, dessa maneira, ela vai acabar fazendo com que os vacúolos vão fazer essa reserva energética para que ocorra também a rigidez do tecido celular, que nós vamos ter uma dupla camada ali de proteção nas células vegetais, tudo bem? Falando tudo isso em relação às células, nós temos principalmente também por que o vírus não é considerado uma célula, não é considerado um ser vivo. Lembrando porque por todas essas características que nós demos agora há pouco, são estruturas que estão ligadas diretamente a organelas. Então, dentro da célula nós temos essas organelas. O vírus não tem nada disso. O vírus, ao invés de ter uma camada de uma membrana celular, ele vai ter um negócio chamado de plepômero. Esse plepômero vão ser estruturas lipídicas que atuam como forma de proteção para o vírus. Qual é essa forma de proteção? Lembrando, estamos vivendo um processo agora de quarentena, e essa quarentena para que serve? Lavar a mão com álcool em gel, lavar a mão com água, lavar a mão com água e sabão. Por que isso? Lembrando, o álcool 70, ele possui uma grande concentração chamada etanol. O etanol ele rompe esses plepômeros, fazendo com que o vírus se torne totalmente vulnerável às ações, assim morrendo. Outra coisa importante, nós temos também as ações do sabão. O sabão tem tanto substância polar como apolar. Como ele tem a substância polar e apolar, ele acaba degradando esses plepômeros que são lipídicos, fazendo com que também quebre todinho a base do envelope do vírus, certo? Esse envelope viral, que é a segunda camada de proteção, ele vai ser degradado, funcionaria como uma membrana celular. Não estou dizendo que é uma membrana celular, mas seria muito próximo do que seria essa membrana celular. E dentro do vírus nós vamos ter o ácido nucleico, nosso material genético, tanto de DNA como RNA, tanto um como o outro, que ele está disperso ali, ele não tem uma forma organizada como nós temos na nossa relação do nosso núcleo. Nós não temos a relação dos nossos cromossomos totalmente bem organizados ali, certo? Eles não têm as histonas para fazer essa condensação. E nós temos envolvendo tudo isso o capsídeo do vírus. Então você percebe que as limitações das estruturas de um vírus são muito limitadas. Por conta disso, ele não é considerado ser vivo, ele não é considerado uma célula, e sim apenas um pequeno micromoléculazinha que pode, se é que eu posso chamar assim, que acaba fazendo processos de contaminação. Lembrando que o vírus é um ser exclusivamente parasita, ele depende de um hospedeiro para se reproduzir. Então, nesse momento de quarentena, o que eu quero lembrar sempre, não tem álcool em gel, não tem por que ficar com medo. Isole-se, lave sempre as mãos, saia somente se necessário e cuide da sua saúde e dos seus familiares que estão próximos, beleza? Beijo, bebês do Tio Aranha. Tchau, tchau.